Olá, amigos do Aprenda Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o Professor Bomba e estou hoje aí com vocês para falar um pouquinho de geometria plana. Então, galera, você que curte o canal, compartilha para que a gente possa estar chegando a mais pessoas e eu possa, dessa maneira, estar mostrando meu trabalho aí. Tá bom, galera? Muito bem, então vamos lá começar a nossa aula. A gente tem o seguinte, olha aí. Polígonos são figuras fechadas formadas por segmentos de reta, sendo caracterizados pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados. De acordo com o número de lados, a figura é nomeada. Muito bem, então vamos pegar aqui alguns exemplos de polígonos. Veja que o texto informou que a nomeação das figuras é dada pelo número de lados. Então, ó, a figura que tem 3 lados aí é o triângulo, 4 lados é o quadrado, tá certo? Ou quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, certo? E assim sucessivamente, tá? Chama a atenção para vocês a figura de 12 lados, tá? Que é o dodecágono, e a figura de 20 lados, que é o icosságono, tá bom? Então fiquem atentos aí a essas figuras. Então vamos aqui perceber os elementos que a gente encontra nessas figuras, tá? Olha só, por exemplo, essa parte aqui, ó, a gente chama de lado, tá bom? Então aqui é o lado da figura. Essa outra parte aqui, ó, é o ângulo da figura. A união aí de dois lados formam o ângulo, tá? Então, no ponto onde os dois lados se tocam, a gente chama de vértice, tá certo? E diagonal é o que liga um vértice ao outro vértice não adjacente, tá certo? A palavra adjacente significa ao lado, tá? Perceba, por exemplo, que o triângulo não tem diagonal. Eu só vou ter diagonal a partir do quadrilátero, perfeito? Muito bem, pessoal. Então, apresentados aí os elementos, tá, do polígono, a gente vai agora dar uma olhada aí em mais algumas coisas. Vamos lá. Determine a área e o perímetro das figuras acima. Então, bora lá. Eu vou desenhar aqui algumas figuras que são importantes para que a gente venha entender aí o que é a área e o que é o perímetro, tá bom? Por exemplo, uma das mais básicas é o quadrado. Então, aqui, ó, a gente tem o quadrado e perceba aí, ó, que o quadrado tem 4 metros de lado, tá? Uma das coisas importantes que a gente precisa saber em relação ao quadrado é que todos os lados são iguais, tá bom? Então, todos os lados são 4 metros. Como que eu vou fazer para achar a área do quadrado, pessoal? A área é só multiplicar lado vezes lado. Então, 4 metros vezes 4 metros dá 16 metros quadrados, ok? Se eu quiser saber o perímetro, pessoal, a gente representa pela letra 2P, tá bom? Então, número e a letra I, 2P. E o perímetro é a soma dos lados. Então, ó, eu vou somar aqui todos os lados, tá certo? Eu vou ter o perímetro. Então, veja aí que 4 mais 4 mais 4 mais 4 vai ser igual a 20 metros, tá? Não esqueça que área fica ao quadrado, perímetro fica elevado à primeira, eu não preciso botar. Então, a gente aí já calculou a área e o perímetro do quadrado. Outra figura importante é o triângulo, tá? Então, ó, vamos pegar esse triângulo aqui, que tem base 4 metros e altura 3 metros. E eu quero calcular a área desse triângulo. Então, você tem que saber que a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então, ó, a área vai ficar igual a base, que é 4 metros, vezes a altura, que é 3 metros, dividido por 2. Fazendo esse cálculo, 4 metros vezes 3 metros dá 12 metros ao quadrado. 12 metros ao quadrado dividido por 2 dá 6 metros ao quadrado, ok? Agora, ó, se eu for calcular aqui o perímetro, eu preciso das medidas dos outros dois lados. Então, vamos botar que as medidas são 4 metros e o outro lado tem 4 metros também. Então, qual vai ser o perímetro desse triângulo, pessoal? Perceba que esse triângulo tem todos os lados iguais. A gente chama de triângulo equilátero. O perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, é 4 mais 4 mais 4, que dá 12 metros, tá bom?
Eu acho que você que está estudando comigo está percebendo que não tem nada difícil na matemática, tá bom? Eu costumo dizer para os alunos que realmente não tem nada difícil. A grande dificuldade é conseguir colocar toda essa gama de conteúdo na cabeça. Isso que é difícil, tá bom? Vamos lá para a próxima figura, ó, o trapézio. Então, vamos pegar esse trapézio aqui, ó, que tem 2 metros na base menor, que é a base de cima. Perceba que o trapézio tem duas bases, tá? 4 metros na base de baixo. Vou dizer que tem 2 metros aqui na altura. E vou dizer que os lados aqui, ó, tem 3 metros de um lado e 3 metros de outro. Certo? Trapézios assim, gente, que tem dois lados iguais, a gente chama de trapézio isósceles. Então, esse trapézio isósceles, ó, como é que eu faço para calcular a área? A área vai ser o quê? Vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A área vai ser base maior, que é 4 metros, mais base menor, que é 2 metros, vezes altura, que é 2 metros, tudo dividido por 2. Simplifica que simplifica, ó, vai ficar então 4 metros mais 2, 6 metros. Então aqui vai ficar 6 metros. Isso multiplicado por 1 metro, que eu simplifiquei ali, né? Então 6 metros vezes 1 metro, isso vai dar 6 metros quadrados. Perfeito? Então, galera, a gente tem aí, ó, 6 metros quadrados como área. Se ele quiser o perímetro dessa figura, a gente tem que o perímetro vai ser igual à soma de todos os lados. Então vai ficar 4 mais 2, mais 3, mais 3. Isso dá 6, 9, 12 metros. Ok? Ó, outra figura importante vai ser aí o losango, tá? Então, ó, o losango aqui. Vai ter aqui o losango, ó, uma diagonal maior e uma diagonal menor. Vou dizer que a diagonal maior vale 10 e a diagonal menor vale 8. Então, qual vai ser a área do losango, gente? Ó, a área vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área vai ser 80 metros quadrados dividido por 2. A área igual a 40 metros quadrados, perfeito? Então, achamos aí a área. Já para achar o perímetro, a gente precisa das medidas dos lados, tá? E é interessante saber que o losango tem todos os lados com a mesma medida, perfeito? Então, vamos dizer que a medida aqui desse lado do losango é 11 metros. Então, se um lado é 11 metros, todos os outros lados vão ser também 11 metros. Então, é só somar 11 4 vezes. Então, você pode fazer 4 vezes 11, que dá 44 metros de perímetro. Perfeito? Muito bem, gente. Uma outra figura importante é o círculo. Então, como que eu calculo a área do círculo, tá? Você vai precisar da medida do raio. Vamos dizer que o raio aqui é 3 metros, tá bom? Então, a área do círculo, ó, é dado por π vezes o raio ao quadrado. Você precisa saber que o raio mede 3,14. Então, fica assim, ó, a área vai ser igual ao π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. No caso aqui, o raio é 3. 3 ao quadrado dá 9 metros quadrados, tá bom? Então, a área vai ficar 3,14 vezes 9 metros quadrados, que vai ser igual a 28,26 metros quadrados, tá bom? Já o perímetro do círculo, tá? A gente chama de comprimento da circunferência. É dado pelo que o comprimento da circunferência? É dado por 2π vezes o raio, tá bom? Então, ó, o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 3. Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 3 vezes 3,14, que dá igual a 9,42, vezes 2, que vai ser igual a 18,84. Ok? Então, dessa maneira, você conheceu aí as fórmulas para calcular a área, certo? E o perímetro das principais figuras planas, tá? O que você precisa entender é que essas figuras nos problemas, elas não vão estar tão bem definidas, tá? Às vezes elas vêm meio mascaradas dentro de outras figuras. Então, quando você olhar para alguma coisa que parece muito feia, você tenta extrair dali o triângulo, tenta extrair dali o quadrado, tenta extrair o círculo, porque é dessa maneira que você vai precisar trabalhar, porque é a propriedade dessas figuras que vocês conhecem, tá bom? Então vamos lá, continuar nossa aula. Então, ó, retas paralelas cortadas por transversal, tá bom? O que a gente vai ter aqui?
Sabendo que as retas RS são paralelas e interceptam por uma reta transversal T, determine o valor de x. Pessoal, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que existe uma equivalência quando eu tiver retas paralelas. Lembrando que as retas paralelas aqui são essas retas R e S. Tá? Por que elas são paralelas? São paralelas porque elas não vão se tocar jamais. Tá? Uma nunca vai interceptar a outra. Então a gente diz que essas retas são paralelas. Então a gente tem o seguinte aqui. Quando eu tiver retas paralelas e cortadas por uma transversal, o que é uma transversal? É uma reta que atravessa, tá certo? Essas retas paralelas. Então, eu vou ter algumas propriedades aqui, algumas equivalências. Por exemplo, o ângulo 2x menos 60 graus é igual a esse ângulo aqui, tá certo? Então, esses dois ângulos, eles são iguais, tá? Aí, eu tenho esse outro ângulozinho aqui, que vai o quê? Que vai estar completando esse outro ângulo aqui, que eu desenhei agora, tá? E esse ângulo está plotado aí sobre essa reta T. Então, esse ângulo vai ser a metade de um círculo. Então, é importante saber que a soma desses dois ângulos mede 180 graus, já que um círculo completo mede 360 graus, tá bom? Uma outra coisa importante é que esse ângulo aqui, ele é igual a esse outro ângulo, tá bom? Então, são ângulos aí equivalentes, são iguais. Então, eu posso dizer que esse ângulo vale x sobre 2 mais 30, que é igual a 2x menos 60. Tá? Então, como esses dois ângulos são iguais, tá? O nome dessa propriedade é a de ângulos opostos pelo vértice. Como esses ângulos são iguais, eu posso igualar e formar uma equação. Eu posso fazer 2x menos 60, que é igual a x sobre 2 mais 30. Ok? Vou pegar o que é letra para um lado, o que é número para o outro. Então, vou ficar com 2x menos x sobre 2, que vai ser igual a 30. O 60 está negativo, passa para o outro lado positivo. Faço aqui o MMC. O MMC aqui vai dar 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2x dá 4x. 2 por 2 dá 1, vezes x dá x. E aqui eu vou ter 2 dividido por 1, que dá 2, vezes 30 dá 60. E 2 dividido por 1 dá 2, vezes 60 dá 120. Como eu tenho aqui uma equação, entre os termos eu tenho uma igualdade, eu posso simplificar. Então, a gente vai ter 4x menos x, que dá 3x, e 60 mais 120, que dá 180, perfeito? X vai ser igual a 180 dividido por 3, a gente fica aí com x igual a 60, tranquilo? Então, galera, x vai ser igual a 60. Como ele queria o valor do x, tá certo? Vai ser 60. Perceba que se ele quisesse o valor de algum dos ângulos, era só você substituir lá no valor do x, no lugar do x, você ia botar 60. Por exemplo, o ângulo de cima, eu tenho que vai ser quanto? Vai ser 2x menos 60, então vai ficar 2 vezes 60, 120, menos 60. O ângulo de cima vale 60 graus, tá certo? Então, muito bem, gente. Então, vamos aqui para o Teorema de Tales. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como na figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida de frente para a rua B de cada lote? Sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros, tá bom? Então, ele está querendo aí a medida de frente de cada um desses lotes aí, sabendo que a medida total vai ser de 180 metros, tá? Então, ele está dando aqui, essa medida toda, 180 metros, e ele quer cada uma dessas partezinhas aqui, quanto vale. Vou chamar de A, de B e de C, perfeito? Então, é o seguinte, eu tenho retas paralelas, tá certo? São essas retas aqui, paralelas, cortadas por duas transversais. Não é igual o que a gente viu agora não, que era só uma transversal. Aqui no caso são duas transversais. Sempre que isso acontecer, eu vou ter segmentos proporcionais. Então, sempre que você tiver paralelas cortadas por duas transversais, como é o caso aqui, tá certo? Retas que vão se interceptar, tá? A gente forma aí segmentos proporcionais. Então, você pode fazer a seguinte relação. Você pode dizer, por exemplo, que o A está para 40, assim como o B está para 30, assim como o C está para 20, tá certo? Aí agora você lembra da propriedade da proporção, tá?
Lá na aula de divisão proporcional, eu falei disso aí, então qualquer coisa você vai lá na aula básica de divisão proporcional e vê por que eu estou fazendo isso aqui, ó. Que tem uma propriedade que diz que a soma dos antecedentes, que é a parte que está em cima, ó, então A mais B mais C, está para a soma dos consequentes, que é essa parte de baixo, ó. Então 40 mais 30, 70, 70 mais 20, 90. Aí eu pego, pessoal, e vejo o quê? Que ele deu o valor total disso aqui. Ele disse qual era a frente total, ou seja, ele deu quem era A mais B mais C. A mais B mais C vale 180 metros, que dividido por 90 vai dar 2 metros, tá bom? Através desses 2 metros, você consegue achar cada uma aí das frentes, tá certo? Você pode fazer, ó, já que tudo está igual, né? Então você pode dizer que A sobre 40 é igual a 2 metros. Dessa maneira, fazendo meio pelos extremos, a gente acha que A vai ser igual a 80 metros, ok? Você pode fazer, ó, B sobre 30 igual a 2 metros, tá? Fazendo meio pelos extremos, B vai ser igual a 60 metros. Então, ó, se eu tenho 80 metros para A, 60 metros para B, ao todo já são 140 metros. Para 180 fica faltando 40 metros. Então, dessa maneira a gente acha C. C vai ser igual a 40 metros, tá bom? Então essa aí é uma aplicação do Teorema de Tales, tá? Usando aí também uma propriedade das proporções, e dessa forma a gente conseguiu achar aí cada uma das frentes desse terreno, perfeito? Muito bem, pessoal, então era isso que eu queria estar mostrando para vocês já começarem a pegar uma basezinha aí de geometria plana, tá bom? Então, revisem essa parte de área, as áreas vocês têm que saber de cabeça, cada uma delas, tá bom? Veja direitinho aí esse Teorema de Tales, tá? Veja direitinho também essa propriedade aí de retas paralelas cortadas com apenas uma transversal, porque isso costuma cair bastante em concursos, principalmente, por exemplo, na banca FGV, eles cobram bem forte essa parte de geometria, então vocês têm que estar bem preparados aí, quem vai fazer esse concurso agora aí de IBGE, tá certo? E também para quem vai fazer Enem, quem vai fazer aí outros concursos, em geral, o nível é bem esse aqui que eu estou mostrando nessa aula, tá bom? Mas quem está fazendo, por exemplo, o concurso de IBGE vai perceber que as questões de IBGE, elas são questões um pouquinho mais trabalhosas, tá certo? Precisa de um pouco mais de raciocínio. Mas vamos lá, com calma, tranquilidade, eu sei que a gente vai conseguir alcançar tudo aquilo que a gente quer, tá bom? Então aqui é o Aprenda a Calcular, o canal que detona geral nos mais diversos concursos aí do nosso país, perfeito? Então galera, foi um prazer estar aí com vocês mais uma vez, eu agradeço demais a todo mundo que curte e compartilha. Muito obrigado por terem ficado aí para mais essa aula e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!